O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. Que prazer tão grande estar aqui nesta igreja. E esse púlpito que Deus usa homens extraordinários. Para mim, os melhores pregadores do Brasil passaram por aqui. E é um privilégio de eu estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. Eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus extraordinário, Mateus capítulo 10. Mas o pastor Eval, o pastor Hernandes falou: Ricardo, conta da sua vida, conta das experiências que você tem tido no campo missionário. E um texto que me inspira é esse. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Todo o capítulo 10 é Jesus ensinando os seus discípulos como ser missionários. É um capítulo muito grande, mas eu vou dizer para os irmãos, vamos lá para o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler os versos seguintes. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Vamos orar, queridos? Amado Deus, nós queremos esconder atrás da cruz de Cristo. Queremos que o Senhor esteja se revelando a cada um dos irmãos que estão aqui. Dá-me graça, Senhor, para expor aquilo que é a Tua vontade. Glorifica o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos vivendo um crescimento do evangelho, tido evangelho da prosperidade. Um evangelho falso, recreativo, está atraindo multidões porque fala o que o povo quer ouvir. Não tem compromisso com nada, irresponsável, onde cada um daqueles que segue este tipo de notícia só tem a ganhar saúde, prosperidade, só tem a perder o dízimo. Cria a sua zona de conforto e ali você pode viver regaladamente e até tolera vários tipos de pecado que a palavra de Deus não tolera. Mas, meus irmãos, hoje nós precisamos dar essa notícia que o Evangelho de Cristo é um Evangelho militante. Aqui não é o nosso país, Jesus é o general, nós temos uma tarefa, uma missão, nós somos soldados de Jesus, estamos numa guerra ardorosa, temos inimigos ferozes, temos também grandes recompensas nos esperando, os galardões celestiais. Tem muito sacrifício, que às vezes chega até a morte aqui, mas nós temos também objetivos muito claros, temos armas diferentes dessa do mundo. Nós estamos numa batalha atroz e ela não diminui, ela cresce. A cada lugar que nós temos, não podemos ser ingênuos, porque há armadilhas. O inimigo coloca armadilhas contra o povo de Deus
tem trabalho árduo, constante e determinado. Quem segue esse evangelho militante sai da sua zona de conforto e segurança. Infelizmente, também há traidores, gente inconstante, covardes e irresponsáveis. Nesse evangelho nós temos armas, que é a espada. Muitas das vezes é aquilo que sai da nossa boca, a nossa pregação, melhor espada. E eu não gostaria, e não gosto muito de ficar falando das coisas que eu faço, mas o pastor Ival insistiu, o pastor Hernandes falou, conta um pouco da sua vida, e para estimular alguns irmãos. Eu me converti, quase que virei padre, estudei no colégio diocesano. Um dentista foi distribuir o Novo Testamento dos Gideões no colégio diocesano, e um padre resolveu fazer estudo bíblico lá, e aí ele falou, esse menino tem jeito. Aí eu cheguei para o padre, aos 16 anos, falei, esse negócio de não casar não é comigo não, padre. Vem socorrer atrás de mim, pode deixar que, na hora que, sabe, Deus falar no meu coração que é isso mesmo, eu que vou correr atrás do Senhor. Mas aí, prestei vestibular, entrei com 17 anos na faculdade de odontologia, e já na primeira semana na faculdade, foi descoberto meu irmão com um tumor atrás do globo ocular, que estava dando exoftalmia, e eu, na época, como um bom católico, falei, ó Deus, agora vou fazer o seguinte, é a minha vida em troca do meu irmão. Então, se é para eu ser padre, eu vou virar. E aí eu comecei a ler aquele Novo Testamento, catei uma Bíblia, comecei lá do Gênesis, comecei a entender alguma coisa, mas quando chegou lá em Levítico, Números, Deuteronômio, era sangue para lá, altar, eu não entendia nada. E aí eu estava frequentando lá uma igreja católica e o padre falou assim, menino, lê isso não, você não vai entender nada, eu mesmo não entendo quase nada, e sabe, a coisa que você tem que saber, quem é rico vai para o meio do inferno e os pobres vai tudo para o céu, só isso. Eu falei, mas não é possível que é tão simples assim. E aí eu cheguei na faculdade, no diretório acadêmico, tinha lá uma colega de classe colocando, vem estudar a Bíblia com os universitários. E aí eu catei aquele Novo Testamento dos Gideões e fui para a primeira reunião da Aliança Bíblica Universitária. Um rapaz, Benedito Mateus Filho, dirigindo, um rapaz extraordinário. Hoje é presbítero lá na Igreja Presbiteriana de São Carlos. E esse moço tinha a Bíblia decorada, eu fiquei pasmo, conheço ainda hoje, tão poucos crentes que conhecem tão bem e manejam tão bem a espada da palavra de Deus, sabia a Bíblia decorado, e eu ficava empolgado, cada reunião, às vezes eu ia lá no índice, procurava, na hora que eu via, ele não errava nenhuma vírgula. E aí, um dia, ele me falou, Ricardo, deixa de ler o Velho Testamento, vamos lá para o Evangelho de João, você vai entender melhor. E aí eu comecei a ler o Evangelho de João. Na segunda, terceira reunião, ele fez uma oração, falou, rapaz, que reza, escreve aí para mim, eu achei demais. Ele falou, não é nada disso, lê o Evangelho, lê o livro de Salmos, e aí lá você vai ver Davi, tem hora que está nervoso, tem hora que ele está com medo, tem hora que ele está com raiva, e aí você vai aprender a falar com Deus, com Davi. Eu falei, joia, e comecei, e um dia, no meu quarto, lá na República, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E aí eu lendo o Salmo 119, aquele amor de Davi pela palavra de Deus. Sabe, ele fala num dos salmos, estou perdido, Senhor, salva-me conforme a tua palavra. E eu orando, mas me arrepiou e eu comecei a chorar, uma presença forte. E eu passei o resto da noite ali chorando. No outro dia de manhã, ditinho, aconteceu uma coisa ontem no meu quarto, rapaz, eu estava lendo esse salmo, e aconteceu isso. Ele falou assim, é o Espírito Santo que veio sobre você, Ricardo. Agora ele é o teu professor, você vai ver, você vai ler na Bíblia, parece que alguém está cochichando, você vai aplicar e entender. E foi assim, na primeira vez que eu vi um pastor pregando, antes dele terminar o apelo, eu já estava lá na frente, o primeiro. E aí, meus queridos, a minha vida foi transformada. Eu até comecei a ser discipulado para eu tomar a liderança da BU quando o Ditinho se formasse. Aí eu estava até querendo largar o seminário. O pastor que me batizou era o reverendo Milton, que hoje é ministro lá da educação.
Aí o reverendo Milton falou: Ricardo, você vai terminar a faculdade. A esposa dele era minha colega de classe, a Miriam. Eles falaram assim: olha, a Miriam disse que você tem um dom para operar, que os professores, sabe, ficam admirados, você está se destacando, você termina a faculdade primeiro, depois você vai para o seminário. Dito e feito, Deus abençoou, tive muitas experiências ali na faculdade, terminei o curso e fui fazer o seminário. E cheguei aqui na igreja em São Paulo, o reverendo Osiander já me colocou numa reunião, apareceu lá o coronel Ari Jardim da Aeronáutica, ainda a época que os militares estavam no governo, e o delegado da Polícia Federal, o senhor Oswaldo Profeta, está vivo até hoje, né? E ele falou assim: Ricardo, eu te entreguei, o delegado vai te levar. Eu falei: não, peraí, pastor, não, deve ter alguma coisa, algum engano. Não saia do culto, que ele te entregou, eu te entreguei. Eu falei: não, peraí, pastor, o que está acontecendo? Eu não fiz nada. Aí ele falou: depois do culto. Aí terminei o culto, eles estavam convidando a igreja para se envolver no Ministério dos Gideões, e aí eles mostraram como era o trabalho, e aí eu preenchi por 15 anos, trabalhei arduamente no ministério, até que, por fim, eu fui ordenado pastor, e amo esse ministério extraordinário. Entrei no Carandiru, sabe, entrei em hotéis 5 estrelas para colocar Novo Testamento em escolas. Que tempo extraordinário, que ministério fantástico desses homens de Deus que deixam seus afazeres para distribuir a palavra de Deus, semear literalmente. E aí esse pastor falou: Ricardo, usa a sua profissão para fixar os missionários lá na selva. E aí eu comecei a conhecer homens dos quais o mundo não é digno, que eu ficava fã, com o testemunho deles lá na selva. Sabe, homens que largaram seus países, estavam lá trabalhando de enfermeiro, de delegado, de professor, de tudo na aldeia. E eu vendo testemunho, às vezes, no fundo de casa, lá, 3, 4 cruzes. Falei: quem que morreu aqui? Meu filho. Ali foi a minha filha. Morreu de malária. O outro lá, febre amarela. E eles lá perseverantes. E eu ficava assim, admirado com a piedade e consagração desses homens de Deus, que ainda não eram bem entendidos. Por fim, acabei tendo oportunidade, depois de trabalhar muito assim no Amazonas, no Nordeste, comecei a ir para o Paraguai, para a Bolívia, para o Uruguai, e aí portas foram se abrindo, e por fim, irmãos, hoje eu já trabalhei em 43 países do mundo. Já trabalhei com os Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, quando teve tsunami lá na Indonésia, e aí acabei me envolvendo em vários trabalhos, e um dos que mais chocantes foi no Afeganistão. Eu lembro quando fui lá a primeira vez, eu cheguei, quando eu voltei para casa, depois de várias aventuras, Deus me livrando do Talibã, e eu atendi no hospital ali em Mazar Sharif, 40 soldados, tudo da idade dos meus filhos, da idade desse rapazinho de Samuel que estava tocando aqui. E dos 40, salvamos só 3. E aí eu cheguei em casa e falei: Verge do céu, o Afeganistão é a sala de espera do inferno. Sabe, de cada 10 mulheres no mundo, naquela época, que suicidam, 9 são afegãs. Sabe, lá é um inferno mesmo, de violência, guerra, isso em 2012. Então eu falei: eu vou para lá, você fica em casa, os soldados estão lá obedecendo o Bush, sabe? E eu, por que não vou lá, em vez para matar, eu vou cuidar, operar, dar saúde. E aí, por fim, meus queridos, ela falou: não, se você for, eu vou. Eu falei: bem, você não sabe o que você está falando. E aí ela foi com meu filho mais velho, estava no 3º ano de medicina, e nós trabalhamos um bom tempo ali no Afeganistão, até 2016, quando explodiu a embaixada da Alemanha, e nós tínhamos, na mesma quadra, no canto de cá ficava uma das escolinhas que nós tínhamos, chegamos a ter 400 alunas, e em 4 escolas, no norte do Afeganistão. E o dinheiro que eu recebia como professor da Faculdade de Medicina dava para sustentar 37 funcionários lá e ia dar alimento para esses 400 alunos. Não era caro. E aí
explodiu aquilo lá, o governo falou, sai daí, e confiscou tudo que a gente tinha, me expulsou do país. Aconteceu assim, coisas que se eu fosse contar aqui, leva a noite inteira, com milagres acontecendo, Deus me livrando. Vezes que apareceu o povo do Talibã lá, falou assim, você está mexendo com as nossas mulheres, tira a mão dela, você é engenheiro norte-americano. Eu falei assim, olha, para começar, aqui meu passaporte, sou brasileiro, não sou norte-americano. Aí ele falou, e você que é engenheiro? Tinha 2 só que falavam inglês. Eu falei assim, olha aqui, ó, odontologia é a mesma coisa que odontologia. Eu sou profissional e gabaritado, eu tenho permissão para trabalhar aqui, sou voluntário da Cruz Vermelha. Aí entra no carro, de jeito nenhum. Nós estamos mandando, nós somos da polícia. Eu falei, que polícia, rapaz? Vocês não estão fardados. No meu país, se a polícia é civil, ele tem identificação, tem um emblema, ou anda fardado e armado. Vocês não estão fardados, vocês não se identificaram e vocês não estão armados. Nós estamos mandando você entrar lá. Eu falei, é? Ele falou, já que vou morrer mesmo, sabe, que eu sabia que a segunda fonte de renda, eu acho que até hoje, é sequestro estrangeiro lá. Peguei, coloquei as 2 alavancas no meu jaleco, falou, vem quente que eu estou fervendo. Eu falei, enfim, isso aqui na jugular de os 2 aqui e vou para o céu. Depois eles mandam eles para o inferno, que eles param de infernizar os outros. Mas aí eles falaram, deixa aí, daqui a pouco nós voltamos com as nossas armas, você vai ver se você não vem. Aí, aí o Albano chegou lá correndo com o carro, cantando pneu, porque eu liguei para o celular, Albano, pelo amor de Deus, corre aqui, o missionário estava lá. E aí ele veio, me levou para o ministro da saúde, ele falou assim, você tem estrangeiro que só trabalha com segurança, e eu, a partir daquele momento, trabalhava com 2 guarda-costas, os meninos, uns rapazinhos, com granada aqui, com uma Kalashnikov, com 2 armas em cada bota, e eles falavam, doutor, o Talibã só toca a mão em você se passar em cima do nosso cadáver. Eu falei, duro que passa mesmo. E aí, mas foi tantos milagres acontecendo lá, mas é guerra lá. Cheguei em casa, achei meu filho tão magro lá no aeroporto, falei, filho, você já é magrinho, mas você está demais, hein? Está fazendo regime? Ele falou, pai, aconteceu uma tragédia. Aí a Vera, tragédia mesmo. O que aconteceu? Eu fui atropelado por um ônibus, fiquei em coma 2 dias. O quê? Eu estou lá correndo risco. Então, é guerra que não tem trégua. Irmãos, para fazer a vontade de Deus, que Jesus mesmo disse aqui, não é simples, não tem comodismo, não tem conforto. Jesus não amenizou para os discípulos. Sabe, ele falou que a paz que ele veio trazer está aqui dentro do nosso coração, paz com Deus. Mas esse mundo aqui é mundo onde reina o inimigo e nós estamos em guerra. Chega de comodismo. Sabe, a gente, se quer obedecer ao nosso Senhor, não tem vida fácil. Sabe, nós temos que ser criativos. Não existe reencarnação, só temos essa vida e acabou. Sabe, o que nós tivemos que fazer para o nosso Senhor é aqui, agora e já. Então, se a gente for ver a palavra de Deus, homens que me inspiram, Caleb, 85 anos, ele estou mais forte do que nunca, e eu quero aquele monte Hebron, onde estavam lá os avós do Golias, os anaquins, homens fortes que os 10 que medrosos, sabe, chegaram, deram, aconselharam o povo, nós vamos perder essa guerra, esquece isso daí. E Caleb e Josué falou, prefiro morrer obedecendo do que ficar desobedecendo e ter uma vida boa. Então, é para isso que Deus chamou a igreja, irmãos, para sair da zona de conforto. Sabe, e eu vou até dizer outra coisa. Eu construí minha casa lá, quando ficou pronto, minha mãe falou, puxa filho, pena que seu pai não está vivo para ver que casa boa, bonita. Não tem nada de tanto especial assim, mas ela, sabe, achou bonita e eu falei, obrigado, mãe. E hoje eu sou o dono de fato de verdade. Mas lá, eu não coloquei um tijolo nas paredes. Naquela casa, eu não coloquei uma telha no telhado, ou uma vidraça, não sentei nem um piso no chão, mas eu paguei alguém para fazer, e hoje eu sou o dono de fato. Lá no céu, meus irmãos, vocês vão ver, pessoas que contribuem, vão ser muito mais galardoadas do que até muitos que vão, e às vezes têm uma vida até muito maré mansa. Sabe, então, nesse
Mundo, nós estamos numa guerra atroz. Eu vi lá no Afeganistão, para cada cabeça de soldado norte-americano, precisa ter 500 cidadãos norte-americanos trabalhando para sustentar cada cabeça de soldado. Porque ele não está ali por conta própria. Sabe, quem está sustentando ele, a família dele, que fica lá no quartel. Então, a guerra no reino de Deus não é diferente. Sabe, tem alguns covardes, tem traidor, tem tudo, mas não quero ver gente que está devagar, fazendo, sabe, o mínimo possível. Não quero saber. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eu quero ver gente que me inspira, que vai à frente, que me dá exemplo. Então, eu lembro, né, quando estava na diretoria da PMT, eu lendo os relatórios do pastor Ronaldo Lidório, falei, meu Deus, o dia desse homem aqui tem 40 horas, não é possível. O cara é inteligente, tudo que sabe, falar bem, hiperativo. Então, a gente vê o que Jesus disse aqui. Sabe, às vezes a confusão começa dentro de casa. Às vezes o pai não entende o chamado do filho. Sabe que eu tinha um vizinho apaixonado em esporte radical. Um dia ele andando de asa delta ali em Atibaia, vê uma corrente de vento, ele fez assim, puf, caiu, morreu. 39 anos. E aí no velório, puxa, o doutor médico morreu fazendo o que amava. Eu falei, que morte mais medíocre. Sabe? E eles falam isso de mim, você é um doido. Muitos pacientes meus chegam e falam assim, doutor, você fez a cama, agora na hora de deitar, você está louco, você está arranjando sarna para coçar? Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu estou obedecendo a Cristo, eu estou servindo ao meu Senhor. E então, meus irmãos, às vezes aqui nós não vamos receber nada, só perseguição. O que eu vejo o apóstolo Paulo, sabe, um versículo que me inspira, Atos capítulo 20, vamos lá, Atos capítulo 20, quando Paulo, ele está sendo, está encontrando com os presbíteros lá em Éfeso, e no verso 24, ele diz, porém, em nada, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça. Então, Paulo não amava a sua vida. Paulo não era daqueles que era... Sabe que a gente não pode desprezar a família, mas tomar cuidado para que a família não seja o meu ídolo, familiolatria. Não sei nem se existe essa palavra, sabe? Mas é um perigo quando a gente coloca os filhos, o conforto. Não, primeiro sempre é a minha família, o conforto dele, depois na sobra eu vou servir ao Senhor. Mas prioridade número 1 é tudo, só a minha família. Então, meus queridos, nós estamos em guerra. Sabe, não é fácil. O que Jesus veio falar, e Ele vai galardoar. Sabe, e aqui não é o nosso paraíso. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos em guerra. Aqui não é lugar de piquenique. Sabe, nós temos que nos empenhar, dar o máximo. A vida é muito curta, é passageira. E o que ele diz aqui, sabe que às vezes o pior lugar para se dar testemunho de uma conversão genuína começa dentro de casa. Sabe, os irmãos falam assim, agora vem com esse negócio de santarrão, né? Sabe, e aí deboche. Quando é dificílimo, os próprios, Jesus mesmo, o Tiago, que escreveu esse livro aqui, zombava, caçoava de Jesus. Cara, você quer fama? Vai para Jerusalém. Ficava debochando dele. Eles se converteram quando viram que Jesus ressuscitou. Passou pela cruz e depois ressuscitou. Então, a gente vê aqui Jesus dizendo para os discípulos, assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Então, aqueles que a gente ama, nos tratam com escárnio, não acreditam, debocham. E ele diz isso, a gente tem que amar o pai, a mãe é mandamento, honra o teu pai e tua mãe, mas chega uma hora que seu pai fala, filho, vai lá e mata fulano. Não, peraí, pai, eu obedeço o Senhor até onde o que o Senhor mandou não interfira com o que a palavra de Deus manda. Eu tenho que, antes de mais nada, obedecer ao Senhor. Então, aí ele vai falando assim que quem tem essas prioridades distorcidas, uma paixão. Eu vou dizer para os irmãos, meu pai era o meu pai herói. Nossa, que saudade que eu tenho dele, já falecido. Mas ele não quis seguir o evangelho, sabe? Mas eu falei assim, olha, dói, mas queria amputar um pedaço de mim. Mas eu vou seguir ao Senhor. E vocês pensam que não é fácil?
Esses dias eu leio uma carta que eu escrevi para o meu filho, quando eu estava lá no tsunami, quando deu o tsunami lá na Indonésia, o embaixador me chamou, eu fui para lá, consegui levar 1 tonelada de medicação, e aí lá eu vi era tanto terremoto, sabe, as réplicas do terremoto, e eu vendo aquela chacina, qualquer hora eles achavam que podia vir de novo tsunami, mas acontecendo tanta coisa terrível, eu escrevi: filho, se o papai não voltar, você cuida dos seus irmãos, por favor. Pode ser que eu volte num saco preto. Sabe quantas das vezes na selva, andando naqueles aviãozinhos, parece um mosquitinho no meio da selva, fala: pode ser que eu não volto, mas prefiro morrer obedecendo do que viver em desobediência. Sabe? E eu quero usar esse dom que Deus me deu na minha mão para abençoar. Hoje eu estou lá na Albânia, tem um caminhão, sabe, que tem uma clínica odontológica, e enche de gente atrás, porque esse bicho de graça, lá não tem SUS que nem tem aqui, sabe, ou UPA, que dá tratamento, não, nada de graça. Então, quando eu chego no estrangeiro, e eles, mas vira fila, e eu falo: ó, sua alma está mais podre que os seus dentes, que sua boca. Sabe, aqui, ó, eu sou o dentista da boca, aquele ali é o dentista da alma, é o pastor. E eu falo: pastor, pus na marca do pênalti, agora chuta pro gol, pastor. Aí batiza e Deus está abençoando, esses pastores vão atrás, discipulam e tal, e estou vendo o resultado. Então, eu falo assim que eu sou nada mais que um anzol, uma minhoca do anzol. Sabe, atrai o povo para dentro da igreja para dar o principal, não é só boca nova, tirar mau cheiro da boca, mas da vida eterna. Que delícia, irmãos. Se eu pudesse falar aqui, isso que é a vida. Sabe que eu tenho aqui histórias, eu atravesso a semana inteira contando experiências extraordinárias em hospital, em zona de guerra, em lugar pobre, em lugar rico. E isso é que é vida. Se eu tivesse trancado lá no meu consultório, com ar-condicionado, no bem bom, a minha vida passara, não cheirou, não fedeu. Então, meus irmãos, vamos servir ao Senhor. O que Ele falou: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Então, bons, que bênção a gente vê cada milagre acontecendo em pequenas coisas, sobrenatural, dia a dia. Dá o primeiro passo. Se Deus te deu um dom extraordinário, não enterra não. Faz aquilo, usa para a glória de Deus. Sabe, e eu não tenho medo de falar, pastor, não sei se é prepotência, mas Paulo várias vezes fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sabe, e a gente vai ver ele falando para Timóteo: o que de mim ouviste, viste, isso praticai. Então, eu como pastor, eu falo isso para meus filhos: segue o meu exemplo. Sabe, para de seguir, sabe, eu fico besta, sabe, os meninos: Madonna era eu sou ídolo da Xuxa. Para com isso, isso aí não é gente para você seguir exemplo. E o que Deus fala para você ser exemplo para essa nova geração. Então, meus irmãos, lá no céu é que a gente vai ver. Eu quero, aqui em público, agradecer a Deus pela minha esposa. Quantas das vezes coloquei mendigo dentro da minha casa, quantas das vezes, sabe, coloquei gente estranha, e ela sempre com boa vontade, sabe, não só servindo os filhos, mas ela cuidando de gente assim horrível, e eu dou graças a Deus que ela está comigo, sabe, eu não sou perfeito, ela mesma, a melhor pessoa que conhece a gente é a esposa, mas ela está do meu lado, está indo comigo, de novo, lá para o fim do mundo, às vezes doente, cansada, sabe, ela bem tem vontade de ficar para cuidar dos netos. E ela fala: ai meu Deus, é que nem amputar um pedaço de mim. Ir atrás do Ricardo, esquecer meus filhos, netos, mas ela é um presente de Deus. Então, mulheres, também siga o exemplo da minha esposa, sabe, que é uma mulher sofrida, sabe, não tem saúde, mas ela falou assim: olha, eu não vou deixar você ir sozinho. Eu falei: ainda bem. Então, meus irmãos, serve a Jesus. Leia esse livro de Mateus e vamos lutar contra essas coisas que o mundo tem a nos oferecer. Deixa eu só ler o que eu escrevi aqui rapidamente. No verso 5 desse capítulo: seja luz em casa. A guerra, a primeira batalha que nós temos que vencer, começa dentro de casa. O lugar mais difícil é dar bom testemunho. Procure os predestinados.
No verso 6 do capítulo 10, muitos vão ouvir, mas poucos vão entender. Só os predestinados obedecem. No verso 7, a palavra que nós pregamos, ela tem poder para condenar e para salvar, mas não é minha, é do Senhor. Eu tenho que pregar esta palavra. Curar os enfermos, sabe, tem que expelir demônio, purificar os leprosos, cuidar de gente doente, que eles estão mais perto, mais acessíveis de ser alcançados pelo Senhor. Copiar o ministério de Jesus. Sabe, é isso que Deus chamou a gente para fazer. Ter um estilo de vida simples, gastar o mínimo possível, ser econômico, ter um estilo de vida humilde, não mostrar pompa, cuidado com essa aparência de ser pedante, de ser rico, para com isso. Ministério itinerante é difícil, porque às vezes a gente não pode criar raízes profundas, porque na hora de sair dói muito, mas longe do lar a gente tem que pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho da paz que nós anunciamos. Então vamos seguir em frente, certos que do céu nós vamos receber a recompensa. Eu quero orar por cada um dos que estão aqui presentes. Eu não vou pedir para ficar de pé, falar quem quer obedecer a Jesus. Eu sei que todos aqui querem, mas consagre a sua vida ao Senhor para ser obediente. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos, como Isaac, deitar sobre o altar. Está aqui, ó Deus, a nossa jugular, a nossa vida. Nós queremos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Toma, Senhor, a tua igreja, que ela seja achada fiel, obediente até a morte. Mesmo em face da morte, ela não retrocede, ela avança. Dá-nos coragem, intrepidez, unção, consagração. Abençoa a igreja brasileira, que nesses dias de dificuldade, não fique queixosa, lamentando, mas que ela, em vez de retroceder, ela prossegue à frente, pregando a salvação em Cristo Jesus. Abençoe a igreja de Pinheiros, abençoe esse meu pastor Arival, enche ele de coragem, pastor Hernandes, dá saúde física para esses homens continuar pregando, ensinando as tuas ovelhas com poder e autoridade. É em nome e para a glória de Jesus que eu lhe peço e agradeço, ó Deus. Amém.